Voltamos com o Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com Ana Maria Bonfim, uma das fundadoras da CEPAC. Ana, então a gente falou no primeiro bloco um pouquinho da sua trajetória, da infância até a cidade de Jales, né, e São Paulo também. E a senhora fica em São Paulo até fase adulta? Eu trabalhava, né? Eu tinha meu salão, fui cabeleireira 27 anos, né? Que foi que eu fui a provedora da casa, né? E aí eu conheci meu atual marido, que é o Zé Antônio, e aí ele tinha uma situação de vida melhor, que pudesse me dar um tempo, né, para mim. Daí nasceu o Marquinho. Dá uma respirada, né? Dá uma respirada. Mas isso é tudo em São Paulo ainda, não é Jacareí? Não, depois eu vim para Jacareí. Mas ele era de Jacareí, o seu marido ou não? O meu marido era de Tatuí. Ele trabalhava aqui em Jacareí. Tinha a infância dele, a juventude dele foi tudo aqui na escola agrícola, tudo, né? Então ele tinha casa, ele tinha os caminhões dele, né? Então, o Marquinhos, ele nasce em São Paulo, então? Isso, porque quando eu fiquei grávida do Marco, foi assim, parece que ia ser meu primeiro filho, né? Porque tinha passado aqueles dois... Porque eu já estava mais adulta, eu já sabia o que era ser mãe, isso, aquilo. Então, o Marquinho realmente foi uma... Eu falava assim, antigamente eu não podia comprar o quartinho do Marquinho, eu pude fazer tudo isso, pude planejar, mas nunca deixando meu lado de trabalhar, né? Porque para mim isso era essencial, era a minha vida mesmo, né? E aí eu tive um assalto. Eu tive um assalto e é onde que... A senhora estava com quantos meses de gravidez? Eu estava 5 meses e pouco. E não tinha 6 meses ainda. Daí nasceu o Marquinho por causa desse assalto. O meu filho, que era o Fernando, que era o segundo, né, que era do ex-marido lá, era criança ainda, ele pegou e falou assim, chama a polícia. Aí o cara põe o revólver na cabeça dele, o ladrão. A hora que ele pôs na cabeça o revólver, que eu me assustei. Deu uma sensação assim de que eu ia desmaiar alguma coisa, mas eu não podia acontecer aquilo. Aí atingiu a gravidez. Daí atingiu, porque já estourou a bolsa na hora. Daí o Marquinhos nasceu com 1 quilo. 1 quilo? 1 quilo, depois perdeu peso, veio para 800 gramas, né? Você imagina 1 quilo de carne com osso. E ele assim, o médico até... ela falava assim, nem faça promessa nem nada, porque ele é uma criança de risco. Mas o que era risco? Naquela época eu não sabia o que era isso. Risco era dele morrer só. Né? Mas eu não sabia o que era uma deficiência nem nada. Aos poucos, talvez eles fossem falando, mas nada. E eu tive ele no Hospital Pan-Americano, em São Paulo, né? E aconteceu de aquele menino ficar praticamente 2 meses quase na incubadeira, né? Incubadora? Incubadora. E ficou quase 2 meses pedindo leite para um, para o outro, porque eu não tinha, né? Então foi uma vida assim... E com aquele pavor dele poder ir embora a qualquer momento, Daí né? eu não podia ser mãe nem dos outros, era só dele, né? E era uma coisa assim, impressionante. Parece que tudo tinha que acontecer. Aí ele sai do hospital depois de 2 meses e pouco. Isso. E vai para casa. Isso. Mas daí, nesse inteirinho, a senhora já percebeu que ele tinha alguma deficiência? Como é que foi esse cotidiano? Não, ele chorava muito. Por exemplo, para amamentar o leite, aquilo, ele engasgava. Eu achava estranho aquilo, né? Porque criança, né? Mas sempre vinha, porque ele é prematuro. Levava no médico, isso, aquilo. O médico também porque ele é prematuro. Naquela época, né? Então não tinha muita coisa a fazer, né? Hoje uma criança nasce com 500 gramas e não tem
uma lesão significativa, né? E aí, tudo era prematuridade, até que deu... A gente vivia em São Paulo, né? No hospital em São Paulo, que eu tinha um bom convênio, né? Que era lá no Sabará. Daí ele tinha uma angioma debaixo do queixo, que como ele estava gordinho, ele esfregava e sangrava. Daí nós fomos levar nesse hospital. Foi aonde que o médico falou, foi ele sentadinho, né? Daí eu peguei e falei que não, que eu não podia, mesmo desligado. Não podia estar pegando ou fazendo a cirurgia, e foi aonde que ela pegou e o médico falou, por que que ele não senta? Eu falei, não sei, porque ele nasceu prematuro. O médico fala que é por causa da prematuridade. Ele falou, ainda tinha muita falta de informação, né? Exatamente. Então foi aonde que deu aquela confusão na minha cabeça. Nisso ele internou o Marquinhos para fazer alguns exames. E eu falei, o que será, né? Aí foi onde que ele chegou e falou para mim, a senhora um neurologista, falou para mim que ele tinha uma paralisia cerebral. Não, deu uma convulsão nele, deu uma convulsão. Nisso, foram fazer atomo, fazer vários exames. Aí quando veio o resultado, eu ainda conversando com ele, né, com o Marquinhos, ainda falei, você não tem nada, que isso? Só porque você é pequenininho, né? Só porque você não sei o quê. Isso ele tinha quanto tempo? Ele tinha 8 meses. 8 meses. Mas depois, vai chegar um ano, você vai melhorar, você vai ver, não sei o quê, né? Aí o médico falou para mim que ele tinha atrofia cerebral, que era naquela época se falava, atrofia, como assim, né? Porque quando deu a convulsão, eu não sabia que era uma convulsão. E eu falava, mas ele foi vacinado de tudo. As vacinas dele, ele só não tomou a última, porque eu achava paralisia infantil. Ele só não tomou a última porque ele estava aqui, né? Daí o médico falou, não tem nada a ver. Daí foi onde ele falou que ele tinha atrofia. E mandou eu comprar um livro da Nancy Fine, que era como manejar uma criança com paralisia cerebral. E qual foi o baque, o impacto de receber isso, sendo que a gente comentou agora, era tanta falta de informação, ninguém sabia como lidar com uma pessoa com esse tipo de problema? Eu li 300 páginas, acho que um dia e meio. E o médico ainda falava, não leia tudo, Ana, só leia essa parte. Mas os desenhos eram muito feios. Era muito feio, era desenhos, né? Então, não, meu filho não vai ficar assim. Imagina, nem pensar. Daí eu fechava o livro, porque eu não queria ver a realidade. Era muito forte para mim. Cadê aquela menina que sonhava com ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo? Mas não dessa forma. Eu não queria lidar com criança... Tem que enfrentar esse tipo de problema, né? Porque em Jales, coincidência ou não, mas era uma coisa assim que eu imitava. Era um circo. E quando tinha um PC lá na cidade, só que ninguém sabia que era uma paralisia cerebral. Falava que era picado por cobra, porque ele andava todo... É uma tetóide, por exemplo, ele anda todo sem, né? E eu fazia o cirquinho e cobrava palito de fósforo, caixinha de fósforo. Porque minha mãe falava que era picado por cobra, né? Porque olha a informação que é. Daí eu via nesse livro muitos iguais, entendeu? Do atetóide, de uma criança com, né? Hemiplegia, né? Só que o meu era tetra, era o pior de todos. E eu falei, não. Foi difícil, eu perguntei muito porque eu fiquei brava com Deus, sim. Não achei que foi um presente.
eu também senti muito assim, quando eu não merecia aquilo, eu não merecia, porque eu nunca fui fazer mal para alguém, xingar, sabe, meter na vida de alguém, sempre fui aquela pessoa de luta, assim, todos os dias para sustentar filho, para sustentar tudo isso. É que naquela hora a revolta bate, não tem como, Bateu, né? bateu. Aí você xinga Deus e o mundo, né? Bateu. Não vou ser hipócrita de falar assim, ai, que eu agradeci a Deus, que eu ajoelhei, falei, nossa, porque era uma missão. Não, não. Eu achei que Deus foi muito injusto comigo. Porque, sabe, eu tinha aquele lado da história. Aquela menina não sonhava vir e ter um filho, né? Porque foi planejado, eu pensava no quartinho, eu pensava em tudo, mas nada daquilo. E quanto tempo demorou para a senhora trazer o Marquinhos para casa e até se adaptar, começar a se adaptar aos procedimentos? É porque a gente vivia mais no hospital. Mais no hospital, porque era uma coisa assim, era muito doente, o resfriado, a gripe estava passando lá na Dutra, e ele já pegava, e eu pegava o doutor Dutra também para, sabe, chegava um ponto que eu olhava para aquele menino e falava assim, meu Deus, isso é ser mãe? Isso sabe, que presente que foi aquele, que a turma fala, é um presente de Deus, que você tem que agradecer. Eu falei, não vou agradecer não. Não vou agradecer. Tinha dia que eu passava os piores pensamentos. Era uma Ana, assim, numa situação muito complicada, porque eu não vivia mais. Era em função daquele menino o tempo todo, para ele não morrer, o tempo todo em hospital, o tempo todo... Depois que eu fui aprender o que era ter que fazer fisioterapia, fono, TO, ele não ia andar, ele não ia falar, porque o médico falou que ele não ia falar, que ele praticamente vegetativo. E aí eu falava, por que eu? E a senhora, quando teve o Marquinhos, depois, quando começou a se adaptar a essa rotina com ele, a senhora sofreu preconceitos? Muito, muito. Por exemplo, o quê? Muito. Por exemplo, porque ele não era uma cadeira de roda, mas era um carrinho já daquela época que era horrível, aqueles carrinhos. Eu tinha horror daqueles carrinhos, né? E aí, por exemplo, o aniversário ninguém chamava, porque era muito desgastante. As pessoas chegavam e falavam assim, té dalaná, té, assim, bem infantilizado, aquela coisa assim, sabe? Eu era digna de dó, porque os filhos dela, das outras, estavam todos brincando em algum brinquedo, não. Chegava num parque, né, que era aqueles parques de diversão, isso, aquilo. Eu sonhava em pôr o Marquinho ali naqueles carrinhos para ele andar, isso, aquilo. Nada. Aí teve uma vez até que eu falei assim, não, eu vou pôr, por que não? Coloquei, o moleque caiu do lado assim, aí tiveram que parar tudo, porque era... Mas não era perigoso, né? Mas eu insisti que ele pudesse, que todo mundo pudesse estar olhando meu filho. Mas ele não sentava, ele não segurava o corpo. E como é que a senhora respondia a essas situações de preconceito, de algum olhar mais torto? Xingava. É mesmo? Ficava muito brava. Ficava. Porque uma vez até eu estava no Mercadão comendo um pastel e o Marquinhos, eu tinha dado alguma coisa já para ele não queria. Ele estava na cadeirinha de roda já. Daí uma mulher falou assim, além de ser gorda, ainda, e o menino olhando para ela. Porque o Marquinhos queria ir logo embora, né? E achando assim, até pelo o fato de você estar comendo alguma coisa e não estar empanturrando ele, já é uma forma de, o tempo todo, sabe? Ai, coitadinho, nossa, judiação. Olha, vou rezar bastante para ele. Na escola, quando ele começou no jardim de infância, isso e aquilo, uma professora falou assim, olha, se você não obedecer, você vai ficar igual a ele. Sabe, era um tipo de punição para as outras crianças.
E eu sentia, toda vez que a professora me chamava, aquela coisa toda... E ele notava, não, Marquinhos? Notava. Porque o cognitivo dele era preservado, né? Então, quantas vezes eu... Não vou falar para você que eu não fui... Eu fui na igreja evangélica, eu fui na espírita, eu fui na católica, eu fui no japonês, tudo quanto é religião, na Umbanda, tudo quanto é religião, eu fui porque eu buscava a cura. Eu queria meu filho andando. Chegou ao ponto de eu ir lá em Palmelo, que era uma liquidação de saúde, lá, na parte espiritual, né? Daí ele pegou e falou assim, mãe, você está procurando Deus? Eu falei, por quê? Ele falou, está tão perto de você, você não está entendendo nada. Ele falou isso? Daí eu falei, espera lá. Chegou o ponto de eu achar que fazendo uma cirurgia daquela, testemunho, aquela coisa toda, que fazendo uma cirurgia daquela, o Marquinhos ia andar. Tanto que os irmãos ainda falaram assim, não precisa nem levar a cadeira de roda dele, porque ele vai voltar andando. Sabe? Era uma coisa assim. Ao contrário, chegou lá a fila de gente, ele ensinando chá, ensinando as coisas para as pessoas. E eu peguei e falei, vamos embora. Vamos embora porque a situação é outra. Para a gente encerrar esse bloco, uma resposta curta da senhora falou agora há pouco quando ele nasceu e a senhora viu aquele problema, a senhora se revoltou com Deus, falou que não merecia isso. Quando foi o momento da virada para a senhora falar de agradecer de ter um filho como o Marquinhos? A senhora lembra quando foi essa virada de comportamento? Foi quando eu comecei a ver as outras crianças, daí veio a CEPAC. Foi crianças tão difícil. E a gente, um dia, nós trocamos. Era um momento de troca da criança com autismo e a criança com paralisia cerebral. Que a mãe lamentava muito ter que correr tanto, porque eram crianças graves também, né, de autismo. Daí, e eu o tempo todo puxando a cadeira. O que eu fiz? Nós trocávamos os filhos. Assim, tipo 2 horas. Nós fazíamos essa reflexão. Quando nós trocamos, a mãe do autista falou, meu Deus, prefiro correr com o meu. Porque eu tenho que ficar parada esperando pôr comida na boca, isso, aquilo. Eu, com o autista, tosse seu filho, prefiro o meu. E aí, cada um tem o seu momento, né? Tem o seu momento, tem as suas dores. A minha vida não foi um mar de rosas, mas também não foi tão difícil, porque, graças a Deus, eu tinha condições ainda de... Mas a virada foi há 32 anos atrás, que era da CEPAC. Tá certo, a gente vai falar bastante da CEPAC no próximo bloco. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.